Olá, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre os 5 grandes segredos da Bíblia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na sua casa nesse domingo de Páscoa e abençoe muito vocês. Eu tenho estudado a Bíblia já há mais de 50 anos. Sou bacharel em teologia. Teologia é a ciência que estuda as Escrituras Sagradas com muito maior profundidade. E tenho título de bacharel em teologia, atualmente tenho título de mestre em teologia. E nesse tempo todo, estudando a Bíblia, estudando o que os teólogos disseram, eu cheguei à minha conclusão daquilo que eu posso chamar os 5 grandes mistérios da Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com você nesse domingo de Páscoa. Mas antes de entrar neles, eu quero dizer o seguinte: há uma diferença entre segredo e mistério. Segredo é uma coisa que quando você conta, acabou, o segredo acabou. É aquilo lá e pronto. Exemplo, Jesus curou uma pessoa doente. Aí Jesus disse: olha, não conte nada a ninguém. Só que a pessoa saiu dali e contou para todo mundo que Jesus fez aquilo. Isso era um segredo. Jesus disse, é um segredo entre nós dois. Mas a pessoa contou o segredo. E aí, o segredo é, Jesus me curou. Pronto. Tá desvendado o segredo. Acabou o segredo, não tem mais segredo. Mistério é diferente. Mistério é algo que estava escondido, foi revelado. Nós podemos entender a mensagem do mistério, mas aquele fato ainda continua sendo mistério para nós. Você entende? Então, mistério tem a ver com revelação, entendimento desta revelação, mas ao mesmo tempo nós ainda não entendemos completamente, de uma forma exaustiva, de uma forma intelectualizada ou com nossos sentimentos, nós não entendemos a profundidade daquele mistério que nos foi revelado. E, por exemplo, esses 5 que eu vou falar para vocês, e ao falar cada um deles, vocês vão perceber que são mistérios, não segredos, são mistérios, porque nós não conseguimos atingir a profundidade deles. Mas podemos entender aquilo que nos é dado. Então vamos lá aos 5 grandes mistérios das Escrituras Sagradas. Primeiro mistério, a encarnação de Jesus Cristo. Primeiro mistério, encarnação do Senhor. Como podemos entender esta encarnação? O Deus Filho eterno vem ao mundo e no ventre de Maria se torna uma criança, um feto, depois um bebê. E aí por diante vai seguir a vida humana. Como pode ele, uma pessoa, Jesus, ser ao mesmo tempo o Deus eterno, todo-poderoso, infinito, santo, amoroso, o Deus eterno que não tem limites nenhum naquilo que é. E ao mesmo tempo ser um ser humano limitado, que não tem consciência de tudo, não sabe tudo, que não pode tudo, como nós. E vivendo a nossa vida como ser humano. Esse é um grande mistério. E outro grande mistério, por quê? Por que o Deus Filho, o Deus Eterno, se torna um ser humano? Nós sabemos que foi por amor. Deus enviou seu Filho ao mundo porque amou tanto o mundo. Sim, mas o fato de sabermos disso, o fato de sabermos que esse mistério existe, não faz com que a gente atinja a profundidade do que isso significa. Continua sendo um mistério para nós a encarnação de Jesus Cristo. Nós sabemos o que é. O Deus eterno se tornou também ser humano e tornou-se, neste ajuntamento,
sem mistura de divindade e humanidade, uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Pessoa que ao mesmo tempo é divina e ao mesmo tempo é humana. Como entender isso? Nós sabemos que tem, mas não entendemos. Segundo mistério. E aqui, pessoalmente, para mim, esse é o mistério central de todos. Segundo mistério, é o que a gente comemorou na sexta-feira passada. A morte de Jesus Cristo. Esse é o segundo mistério. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Veja, o mistério está revelado. É isso. A grande questão é o que significa isso, a morte de Jesus. Aí é um mistério, porque não atingimos a profundidade. E eu faço algumas perguntas só para mostrar para você como esse mistério é profundo. Primeira pergunta: como pode ser a morte um instrumento de vitória? Porque a morte é o fim. Nenhum dos que morreram no passado estão mais aqui hoje. A morte é definitiva. Como pode a morte de Jesus, ser um instrumento da vitória de Jesus? Porque toda a sua vitória e todo o seu evangelho está calcado na morte dele. Como pode? Como pode uma pessoa que é Deus-homem morrer? Podemos entender, sim, como humano ele morria, mas ele não era só humano. Ele também é Deus, ele também é divino. E como divino, ele participa dessa morte. Como pode o Deus-homem morrer? Não há explicação. Na cruz, como pode o Deus eterno que diz, eu sou santo, o Deus eterno que não pode nem mesmo, o mal não pode chegar perto dele, porque ele é o próprio bem. Como pode o homem Jesus Cristo, um homem santo que nunca pecou, como pode esta pessoa, Jesus Cristo, na cruz, receber todos os pecados da humanidade, não um ou dois, todos os pecados da humanidade, receber em si mesmo, a ponto de Paulo dizer que ele se tornou pecado por nós. Ou seja, na cruz ele se tornou pecado. Todos os pecados da humanidade estavam nele. Como pode o Deus Santo, o homem santo, agora receber pecado como se ele fosse o grande pecador, o pecador de todos os pecados, porque ele recebeu em si os pecados. Como pode isso? Como pode a santidade receber os pecados e se tornar pecado? Como pode o Filho, o Deus Filho, que vivia em amor constante com o Pai, eu amo o Pai me ama, este é meu Filho amado. Como pode, na cruz, o Filho, o Deus Filho, receber a ira do Pai, a terrível ira do Pai? Porque se ele era o pecado e o pecado estava nele, o Pai tinha de castigar os nossos pecados nele. O Pai derramou a sua ira em relação aos nossos pecados nele. Como pode o Deus Filho receber de seu Pai eterno, a ira, quando na eternidade inteira só recebe amor? Como pode receber a ira de seu Pai? Mistério profundo. Receber? Recebeu. Como pode isso acontecer? Mistério. Como pode na cruz haver a transferência dos meus pecados, os seus, da humanidade inteira, sendo carreados para Jesus?
sendo os nossos pecados colocados em Jesus. Ele que era uma pessoa, eu sou outra. Como pode os meus serem colocados nele, para que na cruz ele pague os meus pecados? Isso é mistério. Isso aconteceu? Sim, é essa a mensagem da cruz. Mas como pode? Como pode? Terceiro grande mistério da Bíblia, o que comemoramos hoje, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é um mistério tremendo para nós. O que é vencer a morte? O que é voltar a viver? Ninguém nunca do passado voltou a viver. Dos que já morreram. O que é? O que é isso? O que é esse negócio de voltar a viver depois de ter morrido? Só Jesus sabe. É o mistério. Ele venceu a morte, ele voltou a viver? Sim. Essa é a mensagem da Páscoa, da ressurreição. Mas como pode, o que é voltar a viver depois de ter morrido? Outra coisa, que novo corpo é esse que ele tem? Que corpo é esse? É um corpo que come, é um corpo que é tocado, é um corpo que conversa, é um corpo que é visto e vê. Tá, mas ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo aparece e desaparece. Ao mesmo tempo, não precisa comer para viver. Ao mesmo tempo, não precisa do sol para viver. Não precisa de oxigênio para viver. Que corpo é esse? Que coisas maravilhosas há nesse corpo que nós ainda não entendemos. É um novo corpo. É um corpo apropriado para viver no céu. No céu, ele não vai precisar de sol, de lua, de oxigênio, de ar. Não vai precisar. Mas por quê? Vive para sempre, nunca mais morre, nunca mais envelhece, nunca mais sofre dor, nunca mais tem doença, nunca mais. É um corpo perfeito e para sempre. Que corpo é esse da ressurreição? Mistério. Nós sabemos que é um novo corpo, mas nós não sabemos como é. Ainda na ressurreição, outra questão. Para sempre, ressurreto, Jesus será Deus homem. Porque quando ele ressuscita como um ser humano, para viver com esse novo corpo humanamente para sempre. Ele continua sendo Deus. Então, para sempre, Jesus, agora e para sempre, Jesus será Deus e homem. Como pode ser isso? Como para sempre ele será Deus e homem? Ele não vai lá no futuro dizer assim, lá na eternidade, agora eu não quero mais ser homem, vou tirar essa humanidade de mim, de dentro de mim. Não pode. Ele se encarnou, ele se tornou uma pessoa que é divina e humana e para sempre. Como pode ser isso, gente? Como pode Jesus continuar a ser Deus homem? Mistério. Mistério da ressurreição. Quarto grande mistério é o mistério da salvação dos seres humanos pela cruz. Então vamos falar agora da salvação dos seres humanos. Como pode Deus perdoar pecadores sem que eles lhe deem nada em troca? Nada. O perdão que Deus nos dá pela cruz de Jesus é totalmente gratuito. Pela graça sois salvos. Deus não pede uma contrapartida nossa. Seja uma boa pessoa, seja religioso, vá na igreja, dê o dízimo. Não. Como pode Deus perdoar pecadores sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo. O que você espera de criminosos? O que você espera que a justiça faça com criminosos? Prenda, julgue e dê a condenação. E que eles cumpram. Não é isso que se espera?
Qualquer coisa diferente disso a gente chama de injustiça. Todos nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, todos nós cometemos os pecados, são os crimes contra Deus. Todos nós. Como é que sem nada Deus perdoa pecadores? Segundo Paulo, Deus justifica o ímpio. Como pode? Mistério. Ele faz isso? Claro que ele faz. É essa a mensagem. A questão é como entender isso? Mistério. Como a graça de Deus se manifesta a uns? Como a graça de Deus alcança uns e não alcança outros? Como é isso? Mistério. Só Ele sabe. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Nós sabemos que a graça de Deus atinge alguns. A graça de Deus me atingiu pela sua misericórdia, pela sua bondade. Mas como é que a graça me atingiu? Como é que isso aconteceu? Mistério. Com que finalidade, na salvação dos seres humanos, com que finalidade Deus faz esse esforço gigantesco, imenso, infinito de resgatar criaturas pecadoras? Não era muito mais simples deixá-los perecer? Não era até justo todo mundo se perder e eu não quero mais saber dessa raça humana? Não era mais simples isso? Não era mais normal isso? Já que éramos pecadores e merecíamos a condenação? Que esforço é esse gigantesco de mandar seu filho, tornar-se ele próprio um ser humano, morrer na cruz, ressuscitar, salvar as pessoas através da ação do Espírito Santo? Gente, assim, por que esse esforço gigantesco? A gente sabe, é porque Deus nos ama, tudo bem. Nós sabemos o enunciado do mistério, o que o mistério quer nos dizer, a revelação do mistério. Nós sabemos, mas a questão é, por que tudo isso? Só para nos salvar. Nós que nada somos. Nós que nada somos. Paulo diz que Deus chama os que nada são. Nós não somos nada. Por que esse esforço gigantesco de Deus? Quinto e último mistério. A Trindade e a sua decisão de incorporar a humanidade assim. Então vamos lá. Primeiro, a Trindade em si. Jesus, veja bem, Jesus nos revelou que Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. Jesus nos revelou isso. E Deus é assim. Essa é a explicação do mistério. Mas a explicação para nós entendemos isso. Se você disser Deus não é trino, Deus é unitário, a gente diz não, não é. Se você disser não, existem muitos deuses, ou existem 3 deuses, nós dissemos não, não é isso. O que Jesus nos revelou é que há um Deus só. E esse Deus é 3 pessoas. Isso é a Trindade, que Jesus nos revelou. Muito bem. Como entender um Deus assim? Entender um Deus unitário ou entender o politeísmo é fácil. É fácil, não precisa de nada, facílimo. A Trindade não dá para entender. Por mais que a gente trabalhe no nosso intelecto, por mais que a gente trabalhe no nosso coração, a gente não consegue entender a Trindade. É um mistério. Foi revelado. Sabemos o que é, mas continua sendo um mistério para nós. Outra coisa aqui, o objetivo da Trindade é incorporar a humanidade a si. Jesus disse, em João 17, para que eles, os salvos, sejam um em nós.
para que eles sejam um em nós. Então, o objetivo da Trindade é incorporar a humanidade a si, como humanidade, mas incorporar. O que é isso? O que é essa incorporação? O que é tornar-se um com Deus? Falando em termos de humanidade. O que é tornar-se um com Deus? O Deus Trino. O que é isso? Nós sabemos que isso vai acontecer, que esse é o propósito, já está acontecendo, aliás. Este é o propósito de Deus, final. Mas a questão é, como é isso? Como se dá isso? O que significa isso para nós? O que significa isso para Deus? Mistério. Mistério. 5 mistérios. Então, vou só elencar agora. A encarnação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a salvação dos seres humanos pela cruz e a Trindade e a incorporação da humanidade nela. Muito bem. Você observou que todos esses mistérios, eles têm uma coisa em comum? Essa coisa em comum é uma pessoa. Os 5 mistérios têm em comum a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, eu quero ler para vocês um texto de Paulo, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 4. E Paulo diz assim: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Podeis compreender, e Paulo está expondo o seu evangelho, podeis compreender, podeis ver a minha compreensão do mistério de Cristo. Então veja bem, para Paulo, Cristo era uma mensagem que seria anunciada, que é anunciada, que as pessoas podem crer, entender e crer em Jesus. Ao mesmo tempo, Paulo diz que Cristo é um mistério. Cristo é um mistério. Gente, os 5 mistérios estão relacionados a Jesus Cristo. Os 5 relacionados a Jesus. Então, ele é a razão de tudo. Jesus é o nosso grande mistério. Graças a Deus. Grande mistério bom para nós. Que nos foi revelado. Ele veio ao mundo. Que nos foi revelado. Ele morreu na cruz. Que nos foi revelado. Ele ressuscitou. Que nos foi revelado. Ele nos acolhe para sermos de Deus. Que nos foi revelado. Ao mesmo tempo, nós vamos dizer que Jesus continua sendo um mistério para nós. Conhecemos ele de uma forma pessoal, mas ele continua sendo um mistério para nós. Diante de tudo isso, qual é a nossa atitude? Aqui eu vou finalizar. Você pode olhar para esses 5 mistérios, sabendo que todos eles o mistério de Cristo. Você pode olhar para esses 5 mistérios e dizer assim: legal isso aí, hein? Mito. Que bom esses mitos, essa fala, olha, faz tanto bem para a gente, nos dá aí uma força interior. Que coisa bonita todos esses mistérios. Mas são coisas que um livro fala, são coisas que a Bíblia fala, e fica por aí mesmo. Não tem a ver comigo. Eu vou seguir a minha vida e eu não estou nem aí para esses mistérios. Acho legal, hein? Acho legal esses mistérios, mas não estou nem aí com esses mistérios. Tá bom, esses mistérios não significam absolutamente nada para você. Mas você pode ter uma outra atitude. Você pode dizer: eu acredito nesses mistérios por causa de Jesus. Eu acredito nesses 5 mistérios. E, como eu acredito e os considero verdadeiros, como eu acredito que eles revelam para mim a realidade de Deus e da minha vida, então, o que eu mais quero na minha existência é viver
obedecendo, seguindo, amando este Jesus. Eu quero dedicar minha vida inteira, com tudo que eu faço, com tudo que eu sou, eu quero dedicar minha vida inteira à glória, à honra desse Jesus. Eu quero fazer este Jesus conhecido de outras pessoas, através de mim, através das minhas palavras, através da minha vida, através dos meus pensamentos, através de tudo o que eu realizo, através das minhas decisões. Eu quero amar e seguir Jesus. Essa é a única atitude daquele que, compreendendo os mistérios de Deus em Cristo, mas sabendo que não os conhece profundamente, que eles continuam sendo mistérios para ele, toma a atitude: eu sou de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus abençoe você nesse domingo de Páscoa. Que ao analisar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, você coloque a sua vida à disposição deste ressuscitado. E um dia, santo mistério, você vai ficar parecido, igual com ele, como ser humano, igual com ele. Um dia isso vai acontecer. Deus abençoe muito você, sua família, a sua vida. Que você seja feliz na sua vida.